tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre comportamento que a mamãe e os atores e atrizes mirins devem ter no set de filmagem, num teste e até mesmo em eventos que eles são convidados. E também vou deixar aqui algumas dicas para melhorar a performance do seu filho em testes. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e envie esse vídeo para outras mamães. Eu sou Fernanda Dez e eu vou ajudar você a inserir o seu filho na carreira de atriz e ator mirim. Então, vem comigo! Bom, gente, no vídeo anterior eu falei sobre os 7 erros comuns que as mamães e os atores e atrizes mirins iniciantes cometem. Dentro desses erros tinha lá o comportamento, o que a mamãe, o ator e a atriz mirim não deveriam fazer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o oposto disso, sobre o que a mamãe deve fazer. E por que eu vou falar sobre isso? Porque, como eu falei no vídeo anterior, lá no finalzinho do vídeo anterior, a mamãe, ela é hoje o cartão de visita do seu filho. Por quê? Porque ela é empresária, ela que corre atrás dos documentos, ela que vai falar com o produtor, com o diretor, com a agência, ela que vai correr atrás de teste, ela que vai levar e vai buscar o filho, ela que vai levar e vai ficar lá o tempo todo da gravação. Então, a mãe, sendo o cartão de visita do filho, ela tem que saber como ela deve se comportar nesses lugares. Porque se ela se comportar de uma forma errada, isso pode acabar prejudicando a carreira do seu filho. Então, como que a mamãe deve se comportar? Vamos começar falando dos testes. Por que a gente vai começar falando dos testes? Porque no teste, lá é a primeira avaliação que o seu filho vai ter, é o primeiro processo que ele vai passar. E ali, gente, tem muitas crianças, muitas mesmo. Às vezes eles vão escolher, sei lá, 2 crianças, mas lá fazendo o teste tem 50 crianças. Então ali a gente pode perceber alguns comportamentos que não são muito adequados. E aí, você percebendo isso, você pode fazer o contrário, porque isso vai ajudar na carreira do seu filho. Então eu vou falar alguns aqui que eu vivenciei, que eu vivencio quando eu tô lá em testes, que eu não acho muito legal, e aí eu vou dar uma dica para que vocês façam o contrário. Começando pela mamãe que fala alto, chega lá no teste, já chega falando alto, já chega com aquele tom de voz elevado, querendo chamar a atenção de alguma forma, querendo levar a atenção para o seu filho. Então, isso não é legal, isso é muito deselegante. E além disso também, né, acaba abrindo leques para que as pessoas consigam enxergar você de uma outra forma. Às vezes nem é a forma que você é, mas como você tá ali ansiosa e tal, né, e você acaba fazendo isso, e as pessoas acabam enxergando você de um jeito diferente, que vai acabar prejudicando. Então, o que você faz nesse momento? Quando você chegar no teste, você vai estar lá, vai ter uma recepcionista lá que vai te recepcionar. Muitas vezes, mamães, tem um local de teste que está tendo mais de um teste. Então, você vai chegar lá, aí a recepcionista vai falar, olha, você veio para qual teste? Para teste tal, teste tal, teste tal. Então, você vai chegar, oi, boa tarde, né? Toda aquela educação que a gente tem que ter mesmo. E aí, olha, eu vim para tal teste, daí ela vai falar para você, olha, preenche essa fichinha aqui, né? E aí você aguarda ali. Que é sempre assim que acontece. Vai chegar, vai preencher uma ficha e vai ficar aguardando. Nesse momento que você vai aguardar, é o momento que você deve se atentar ao seu comportamento. Porque ali, enquanto as mães estão ali aguardando, tem muitas mães que estão falando alto, como eu falei, né? Tirando um pouco a atenção, atrapalhando a equipe que tá lá dentro. Porque quando você fala alto e a pessoa tá lá na outra sala gravando, acaba, né, vazando um pouco do som e isso atrapalha muito. Então, isso não é um comportamento legal. Então, o que você deve fazer? Você vai chegar e ficar comportado, gente. Cumprimenta as mães que estão lá. Se tiver que conversar com alguém, conversa de forma baixa, que não atrapalhe ninguém. Não chegue tentando chamar atenção e tal. Outro comportamento, assim, que eu vejo que é muito ruim, as mamães chegando lá e querendo saber o que está acontecendo. Quem fez o teste, como que foi, ai, me explica aqui como é que é. E isso também não é legal, gente, porque isso acaba, assim, atrapalhando até o seu filho, sabe? Porque você vai querer saber o que está acontecendo, de que forma foi o teste, para querer orientar o seu filho para que ele seja melhor. E aí você nem sabe o que está acontecendo lá dentro, o que o diretor está pedindo. Às vezes as crianças não sabem passar uma informação correta. E aí vai atrapalhar muito. Então, o que você deve fazer nessa hora que você tá lá esperando, tá ansiosa, porque a gente sabe que esse momento de espera é um momento que a gente fica ansiosa mesmo, porque a gente quer, né, saber as informações ali, mas
Não é legal você ficar perguntando, querendo saber, investigando. Então, neste momento, o que você deve fazer? Se você tá com essa ansiedade, coloca lá um podcast com foninho de ouvido, né? Pra você ficar ouvindo, coloca uma música que te relaxe. Se você perceber que o seu filho também tá assim, ansioso, ansiosa, querendo entrar e tá tendo aquele comportamento, né, de ficar muito ativo, hiperativo ali, chama o seu filho, conversa um pouquinho com ele, leva algum brinquedinho que ele possa mexer ali na hora enquanto ele espera, né? E tenta acalmar o seu filho ao máximo. Esse é um comportamento que você deve ter, porque vai ajudar o seu filho a relaxar e ele vai chegar lá no teste, vai fazer as coisinhas do jeitinho dele, relaxado, e vai sair dali muito bem e não vai atrapalhar o seu filho também. O próximo comportamento negativo, gente, é quando assim, você tá lá, leva o seu filho tá lá no celular ou no tablet. Ah, legal, é pra distrair ele, tudo bem. Só que tá lá naquele joguinho super alto, atrapalhando todo mundo. Ou a mãe tá no celular ouvindo aquele áudio de aplicativo super alto, ou então falando no telefone alto. Isso também atrapalha muito. Então, o que você deve fazer? Se você precisa realmente falar naquele momento no celular, levanta, saia dali, vai lá fora, fale o que você precisa falar, converse o que você precisa conversar, resolva os seus problemas e depois você volta. Porque, como eu falei, tudo isso não deixa só os diretores, né, os produtores, a equipe que tá lá num processo assim ruim, né, que atrapalha. Não vai atrapalhar só eles. Vai atrapalhar também ali as mães que estão ali, as outras crianças que estão ali. E isso não é o intuito, porque você não gostaria que atrapalhasse seu filho. Então você não vai fazer algo que atrapalhe o filho de outra pessoa. Porque ali tá todo mundo querendo fazer o teste, tá todo mundo correndo atrás das mesmas coisas. Então é importante que você não atrapalhe ninguém. E também esse caso, né, se seu filho tá no celular ou no tablet, coloca num volume mais baixo, se possível sem volume, para que ele possa brincar ali, interagir, ficar calmo, mas que ele não atrapalhe ninguém. Outro comportamento ruim é a mãe que fica toda hora ali. Que hora que vai acabar? Nossa, que demora! Nossa, tá demorando muito. Gente, isso é um comportamento muito chato. Porque assim, as mães que vão para teste sabem que muitas vezes você vai ficar horas esperando. Porque como eu falei, tá ali 20, 30, 50 crianças para passar ali. Então tá todo mundo esperando. Então você não é melhor que ninguém, seu filho não é melhor que ninguém. Todo mundo tá passando pelo mesmo processo. Vai mais rápido quem chega primeiro. Então se você der preferência por um horário de manhã, por exemplo, você vai ficar esperando menos. Já no meu caso eu não posso ir em teste na parte da manhã, porque a minha filha estuda no período da manhã. Então eu sempre marco os testes dela no período da tarde. Então eu vou sabendo que vai ter outras mães que chegaram mais cedo e que eu vou ter que esperar mais. Então eu já vou toda preparada. Eu já levo uma comidinha para minha filha, uma água, um suco, né, um lanchinho, levo um brinquedinho para ela para poder distrair e tudo mais. Então não fique perguntando: que hora que vai acabar? Nossa, que demora. Esse tipo de comentário acaba negativando a imagem sua, como eu falei anteriormente, que você é empresária do seu filho e a do seu filho também, né? Consequentemente, vai refletir na imagem de ator e atriz mirim do seu filho, né? Você vai estar lá representando seu filho, mas aí você vai ficar com esse comportamento chato. Então, se você tá assim lá, ai, nossa, tá, né? Você tá pensando com você mesmo, tá demorando muito, né? Não acaba logo. Faça alguma coisa que te distraia. Por exemplo, eu no meu caso, toda vez que eu vou em teste que eu sei que vai demorar, eu levo um livro. Aí enquanto as mães estão lá conversando, outras estão fazendo alguma coisa, eu tô lá com meu livro aberto lendo meu livro. Porque é uma forma de eu me distrair, não ficar ansiosa, não acabar atrapalhando minha filha com a minha ansiedade. E não atrapalho ninguém, gente. Eu tô ali, eu fico lendo meu livro. Caso eu perceba que a minha filha está ali ansiosa ou ela está fazendo alguma coisa que né, não é um comportamento adequado, eu chamo a minha filha e acabo brincando um pouquinho com ela. Ou com o joguinho que eu levei, ou eu acabo brincando de pique, de bater palma com ela, distraindo ela de alguma forma, sem atrapalhar as outras pessoas, para que ela fique relaxada. E agora, gente, eu vou falar assim de um dos comportamentos
piores, assim, que eu acredito, sabe? É quando tá lá, você tá esperando, você, mãe, tá lá esperando com seu filho, pro seu filho entrar na sala pra fazer o teste. Enquanto isso, outras crianças já entraram lá, fizeram o teste. Quando a criança tá saindo, a mãe, gente, vai cercar a criança, assim, é sério, isso acontece, viu? Vai cercar a criança e perguntar, ai, e aí, como é que você foi? O que que eles estão falando lá dentro? O que que é pra fazer? Pega ali a criança, sabe, sem autorização da outra mãe, querendo saber, sabe, para tentar orientar o seu filho, ou sei lá o que que passa na cabeça da mãe, mas isso não é legal, gente, porque a criança que saiu ali, ela vai falar com a mãe dela, ela quer ir embora, ou ela quer fazer alguma outra coisa, e você, como mãe de um outro artista, também não vai gostar se, né, chegar uma mãe lá e ficar perguntando pro seu filho como é que foi, o que que tem que fazer, o porquê que aconteceu, né? Então não é legal. Então não faça isso. Se a criança saiu do teste, né, deixa ela ir embora, deixa ela com a mãe dela. Se por acaso ela falar alguma coisa ali com a mãe dela que você tá querendo saber, você só escuta. Porque, né, não é legal você ficar abordando uma pessoa muitas vezes que você nem conhece e só para querer saber, para que seu filho seja melhor, para que seu filho vá melhor. Às vezes você pega esse tipo de informação de uma outra criança, vai orientar o seu filho entra lá e faz tudo o contrário, ou não é nada daquilo que a criança falou. Então não façam isso, tá, mamães? Então, gente, esses são alguns comportamentos que eu acabo, né, presenciando nos testes. Porque lá tem muitas mães, muitas crianças, né, o passo inicial para a criança poder fazer um trabalho e tudo mais. Então, não é legal. Então, atente-se a isso para que você não tenha esse tipo de comportamento. Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, a gente nem percebe que tá tendo esse tipo de comportamento, né? Porque a gente tá ali tão ansiosa que a gente acaba não percebendo. Às vezes não é intencional, tem algumas mães que fazem intencionalmente, mas a maioria delas não é intencional, é mais pela ansiedade, né? De estar ali e de querer saber e tentar ajudar o filho de alguma forma. Isso é normal, mas você tem que atentar a esses tipos de comportamentos negativos e fazer o contrário, fazer o oposto, tentar ajudar ao máximo o seu filho. E, né, então é com isso que a gente tem que se atentar mais. Agora, outro tipo de comportamento que eu vou falar são nas gravações, depois que você já passou por esse período de testes, né, que o seu filho foi aprovado e que ele vai estar lá no set de gravação, que ele vai gravar. Então, o que eu percebo muito? Também assim, a mãe querendo saber de tudo, querendo ver, querendo filmar, né? Tá lá, às vezes, não pode entrar na sala onde está sendo filmado, no estúdio onde está sendo filmado, e a mãe tá lá querendo entrar, querendo dar aquele jeitinho. Então, gente, não façam isso. Quando você estiver lá no set de gravação, você tem que respeitar os limites. Os limites da produção, os limites da direção, os limites dentro do estúdio de gravação. Tem todo um protocolo que você tem que seguir, sabe? Toda uma dinâmica que você tem que respeitar. Porque, né, os produtores, os diretores estão ali na correria, vai ter que falar como que a criança tem que gravar, o que que ela tem que fazer, a hora que ela tem que fazer. Então, você não pode ter um comportamento de querer gravar e presenciar tudo. Eu sei que né, a mãe quer ver, quer acompanhar, quer registrar esse momento, eu entendo isso e, né, assim também sou eu, não sou diferente de vocês, mas hoje com a experiência que eu tenho, eu já não faço mais isso. Então, quando eu estou ali, que a minha filha vai gravar alguma coisa, eu procuro ficar o mais invisível possível. Eu tô sempre de olho na minha filha, vendo se ela tá se comportando bem, mas eu tô ali invisível, sabe? Os produtores, diretores só vão me achar se eles quiserem mesmo. Eles não vão me achar num lugar onde não é pra eu estar. Então, como eu falei pra vocês lá no teste, no dia da gravação, eu também levo um livro. Então eu chego, normalmente, né, você vai chegar de manhã, você vai tomar um café, né, lá você vai conhecer o pessoal do figurino, produção, que às vezes você não conhece, diretor, equipe, às vezes tem algum pessoal da parte do cliente que tá ali também porque tá querendo ver como tá sendo o trabalho. Então, eu chego, cumprimento todo mundo, respeito todo mundo, sento ali no meu cantinho depois que a minha filha já foi pra produção, né, se produzir, trocar o figurino, fazer maquiagem, cabelo, etc. Depois dali, eu me torno invisível. Eu sento lá,
pego meu livro, se tem outras crianças e outras mães, às vezes, é claro, a gente troca algumas, né, algumas conversas e tal, mas eu procuro nem conversar com as outras mães. Não é antipatia minha, não é que eu seja uma pessoa antipática, é que eu prefiro não atrapalhar em nada. Então, eu levo meu livro, eu sento, lá eu fico lendo, às vezes eu consigo ler um livro inteiro ali, porque a minha filha fica o dia inteiro gravando. Então, esse tipo de comportamento, por que eu faço isso? Porque eu sei que ajuda a minha filha. A minha filha vê que eu tô ali tranquila, que eu sei que ela vai fazer um bom trabalho, que eu confio nela, que eu não vou precisar ficar pressionando, não vou precisar ficar indo atrás pra tentar orientar, o que também não é legal, né? Porque eu vejo muitas mães fazendo assim lá quando as crianças estão gravando. Viu? Faça assim, você não fez assim, querendo dirigir. Pode, gente, porque lá tá o diretor que vai fazer esse papel, que é o papel dele. Então, o melhor que você tem a fazer na hora de gravar, na hora que seu filho estiver gravando lá, é se tornar o mais invisível possível, porque aí você não atrapalha ninguém e fica tudo ok. Outro tipo de comportamento que eu vou falar agora são nos eventos. Bom, primeiro que eu quero falar é o seguinte: quando você tá num evento, né, aqui em São Paulo costuma ter eventos muito grandes, com muitas pessoas, convidados e tudo mais. Então, não deixe a emoção tomar conta de você. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar atento ao seu filho. Isso eu quero ressaltar porque, né, a segurança dos nossos filhos, pra mim, é o mais importante, acredito que pra vocês, mamães, também. Então, assim, fique sempre de olho no seu filho, principalmente quando seu filho é menor, pra não perder, não acontecer alguma coisa, né, que vá acabar desgastando vocês depois, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero ressaltar, que pra mim é muito importante, segurança dos nossos filhos. E aí, o que eu vejo nesses eventos? Vou começar primeiro pelas feiras. Aqui em São Paulo tem muitas feiras de eventos de sapatos, roupas, brinquedos, várias coisas que a gente pode estar levando, né, os nossos filhos para se informar, para saber mais e ver o que está no mercado. Às vezes tem alguma pré-estreia de cinema, às vezes tem pré-estreia de teatro, então tem vários eventos. Então eu vou começar pelos eventos de feiras. Esses eventos de feiras você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente, muitas pessoas circulando, então você assim tá sempre atento. Eu mesmo, no meu caso, eu nunca solto a mão da minha filha. Muitas vezes o meu esposo vai comigo, porque aí ele me ajuda. Vou exemplificar uma feira que é muito comum ter crianças, que é a Feira Brim, feira de brinquedos que tem aqui todo ano em São Paulo. Bom, lá você vai na feira, você vai ver centenas de marcas, centenas e centenas de marcas de brinquedos. Você sabe, né? A criança vai chegar lá, ver aquele montoeira de brinquedo, tudo lançamento, coisas novas, ela vai ficar deslumbrada. E a mãe, consequentemente, também. Então, o que você não deve fazer? Eu vejo muitas mães chegando assim, já direto nos representantes, vamos, né, falar o português claro, assim, com os pés no peito, né? Querendo saber como é que faz para receber brinquedo, querendo saber o contato da empresa, querendo saber várias coisas e chega assim com um comportamento totalmente agressivo. Isso não é legal. O que você deve fazer? Bom, se você tem interesse que seu filho represente alguma marca, faça algum evento para a marca, trabalhe alguma marca, procure saber com quem você deve falar a respeito. Você tem que saber abordar de uma forma eficiente, bacana, né? Não pode chegar, eu quero fazer assim. Não, você tem que saber conversar. Então, se você tem interesse que seu filho faça esse tipo de trabalho, procure saber direitinho com quem falar, como falar, de que forma você deve abordar. Procure entender o que a empresa gostaria que você fizesse, né? Como você vai colaborar com essa empresa, não só querer receber as coisas, tá, gente? Isso não é legal, então esse tipo de comportamento você não deve ter. Então, procure saber, investiga, né? Vai procurar ali dentro dessas feiras, sempre tem os stands onde estão assessores das empresas. Procure conversar com os assessores, não diretamente com quem tá lá no stand, porque quem tá no stand tá trabalhando e às vezes não pode te dar uma atenção legal sobre esse tipo de assunto. Então, fique atento a isso também. Outro comportamento muito ruim que eu vejo, gente, principalmente em feiras de brinquedos, mas também em outras feiras, em outros eventos eu também vejo isso. As mães ali pedindo produto pro representante que tá expondo ali, sabe? Eu sempre vejo assim, me dá esse brinquedo aqui pra eu dar pro meu filho vai fazer postagem, vai falar do seu produto. Isso não é legal, gente.
sabe? Não é legal. Se você, como eu falei, se você tem interesse, né, que seu filho represente a marca ou faça alguma publicidade e tudo mais, pegue um cartão, né? Porque ali não é o momento de você conversar, ali os representantes estão expondo o brinquedo para que possa outros interessados vir a comprar o produto dele. Então ele tem que dar uma atenção para quem realmente é cliente naquele momento. Então é claro, é importante sim para as marcas. Ah, olha, tem uma pessoa que quer representar, se você tem um bom engajamento, vai dar uma boa divulgação. É interessante sim para a empresa, mas o que você vai fazer? Você vai solicitar um cartão de uma pessoa ali do marketing, né? De uma pessoa que assessora a empresa e tal. Você vai pegar esse cartão, você pode apresentar ao seu filho, olha, essa aqui é minha filha, meu filho, ele faz isso, isso e isso, tem as mídias sociais, você teria um cartão para que eu possa entrar em contato numa outra oportunidade? Aí você pega o cartão, guarda e num outro dia, numa outra oportunidade, você vai enviar um e-mail falando sobre o seu filho, jogando algum tipo de proposta que possa ser interessante para ele e para você. E aí sim vocês começam a conversar sobre o que vocês poderiam fazer, tá? Então não chega assim pedindo, ai, dá um brinquedo, dá isso aqui. Gente, eu já vi crianças rolar no chão do estande porque queria alguma coisa e a mãe ali assim, ah, é criança, né? Não é legal, gente. Você tem que ensinar o seu filho a saber se comportar, ter educação, porque isso acaba sendo uma falta de educação e a empresa não vai querer que uma criança, né, represente ela dessa forma. Outros tipos de eventos que existem, gente, são pré-estreias, shows, eventos, né, onde vão ali divulgar coisas na área infantil, kids, teen e tudo mais. Então, nesses eventos, normalmente tem ali as pessoas, artistas, por exemplo, pré-estreia de cinema, tem os artistas ali que protagonizaram o filme. Na eventos vai ter artistas ali que vão para se divertir, para divulgar algum tipo de trabalho, cantores, atores e tudo mais. E também em shows, né? Que claro, você vai estar ali no show, né? Você vai estar divulgando show ou ali participando e tudo mais. O que eu vejo de comportamentos ruins de mães que fazem isso e pedem para os filhos fazerem também por ser criança e ficar ali menos mal visto, mas que não é legal. Por exemplo, quando você vai numa pré-estreia de cinema, normalmente os artistas eles chegam por último. Chega lá todos os convidados começam a falar do evento, a divulgar o evento, tirar fotos, né? Enfim, fazer a publicidade ali porque foi convidado, então ajuda na divulgação daquilo. Os artistas, os atores que participaram do filme, que protagonizaram, né? Que fizeram ali, enfim, que participaram, eles chegam sempre depois, quando as pessoas já entraram na sala de cinema. Por quê? Porque aí a imprensa que tá ali esperando, que vão fazer matérias e tudo mais, vai ter assim uma disponibilidade maior de falar com os clientes, fotografar, entrevistar. Então assim, fica mais fácil. Mas o que eu vejo de comportamento? Muitas vezes quando os artistas chegam, é comum todo mundo querer tirar foto, né, filmar, fazer uma postagem. É comum, gente. Também não tem nada demais fazer isso, desde que você tenha esse comportamento de uma forma agradável, que não seja uma forma invasiva, agressiva. Porque o que eu já vi acontecer? Teve uma vez que eu fui numa pré-estreia, onde tinha lá vários artistas famosos que estavam fazendo esse filme. Então, o que aconteceu? Quando os artistas chegaram, eles foram isolados ali, né, no púlpito ali, no palco ali, para que eles pudessem tirar fotos, divulgar o evento, dar entrevista, e o público que foi convidado estava atrás daquela faixa de contenção, que é super normal, gente, né? A gente estava ali. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a invadir aquela faixa para querer tirar foto, para querer pegar o artista, tocar, e isso não é legal. E aí o que eu vejo muitas mães fazendo? Colocando o filho por debaixo daquelas faixas de contenção, porque a criança, né, para passar, para poder ter um momento ali com o artista. Não façam isso. Quando você vai numa pré-estreia que os artistas estão lá presentes, eles vão ter o tempo para vocês tirarem fotos. Muitas vezes eles organizam filas, os artistas se disponibilizam ali, ficam ali
para as pessoas passarem, tirarem foto. Então, respeite o momento do artista de divulgar o trabalho dele, de fazer as entrevistas, de tirar as fotos que eles precisam, né? E depois você vai ter o seu momento. E se não der, não deu para tirar foto, também não tem problema, gente. Assim, vai haver outras oportunidades. Então, não acabe atropelando e passando, né, por cima disso, que fica muito chato. Teve uma vez que eu vi uma mãe que tava com uma criança no colo e saiu se espremendo na frente de todo mundo lá, e até o artista falou, nossa gente, calma, né, tem a mãe aqui com criança. Não é legal, gente, então vamos mais devagar, né? Quando tiver essas pré-estreias que você for convidado, vá com calma. Você vai ter oportunidade. Normalmente os artistas entram na sala de cinema antes de começar o filme para falar, para agradecer a presença e tudo mais. Então vai haver alguns momentos que você vai ter a oportunidade de ficar ali com o artista, tá? Sempre dá para você tirar uma foto, para você filmar, né? Desde que você tenha educação, espere o momento do artista e chegue assim de uma forma bem suave, nada de agressividade. Então, gente, o que eu falei agora foram os comportamentos das mães, os comportamentos negativos e o que ela deve fazer no oposto para ajudar a carreira do seu filho, do seu ator e da sua atriz mirim, né, e não atrapalhar. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre os comportamentos do ator e da atriz mirim, né? Muitas vezes esses comportamentos são reflexos do comportamento das mães, por isso que eu enfatizo muito como a mamãe deve se comportar. Mas também eu vejo muitas vezes as crianças se comportando de forma inadequada e isso tem que ser corrigido, porque não é bacana e acaba sendo muito ruim para a imagem do seu filho. Então eu vou falar um pouquinho nos testes, o que eu vejo de ruim nos testes que as crianças fazem. Colocar a sala onde está na sala de espera abaixo, brigar com outra criança, sair correndo fazendo bagunça. Por que esse tipo de comportamento atrapalha, Fernanda? São crianças, né? As crianças têm que brincar e tudo mais, a gente tem que ficar corrigindo. Tem, gente, porque ali no local que ele está de teste, não é um local que ele pode fazer o que ele quiser, não é um lugar de lazer ali. Ali tem pessoas trabalhando, tem pessoas se concentrando. Muitas vezes as crianças que estão ali no teste, elas vão entrar lá e vão falar um texto. Então, às vezes elas estão ali repassando aquele texto, revendo aquele texto. E muita bagunça, muito barulho atrapalha. Então, isso tem que ser corrigido. Mas o que eu vejo muito? As crianças estão lá colocando o estúdio abaixo e a mãe está fingindo que não tá vendo nada. Por isso que eu falo que o comportamento dos filhos é reflexo do comportamento das mães. Então, se você vê o seu filho fazendo bagunça, falando alto, atrapalhando de alguma forma que não tá tendo nem um pouquinho de educação, você tem que ir lá e corrigir. Coloca ele sentado, explica para ele que ali não é um local de brincar, de gritar, de falar alto, porque você vai atrapalhar as pessoas que estão ali. Por que você tem que fazer isso? Porque em outro teste ele já vai ficar marcado, então ele não vai ser chamado. Quando você enviar para a agência e por coincidência for a mesma equipe que vai fazer o teste, vai ver e falar assim, não, olha, essa criança aqui no último teste colocou o lugar abaixo, então essa criança aqui vai atrapalhar, já é dispensada. Isso acontece, viu, gente? Acontece sim, porque a criança que atrapalha ali o local da equipe, que tá ali no teste, tá precisando avaliar as crianças, porque o cliente precisa de alguma criança específica, então se vai atrapalhar, eles já dispensam, porque como eu falei nos vídeos anteriores, tempo é dinheiro para eles. Eles têm ali o dia de locação, tem a equipe, alimentação, transporte de todo mundo que trabalha ali, então eles não podem perder tempo. Então quando você atrapalha muito, você vai acabar sendo dispensado, tá? O próximo comportamento que eu vou falar das crianças, do ator e da atriz mirim, é quando eles já passaram por esse processo, né, de testes e tudo mais, foram aprovados e vão lá gravar. Bom, gente, a primeira dica que eu vou dar para vocês, para que os filhos não cheguem lá com cansaço, né, irritadíssimo, descanse. Deixa o filho no dia anterior descansar. Deixa ele brincar durante a tarde, dê um banho um pouco mais cedo, dê o jantar um pouco mais cedo e coloca ele para dormir um pouco mais cedo. Por quê? Aí ele não vai ficar com toda aquela ansiedade e vai chegar lá no teste descansado, disposto e vai fazer o melhor trabalho que ele pode.
O que que eu vejo? Já vi muito, gente, muito, da minha filha chegar lá para gravar, outras crianças chegarem lá para gravar, toda serinha, né, super comportada, mas tem uma criança ou outra ali que tá sempre gritando, reclamando de figurino, reclamando da maquiagem, reclamando do cabelo, tá sempre de alguma forma atrapalhando ou atrasando ali o pessoal da equipe. E isso também tem que ser corrigido. Se a mãe tá vendo que o filho tá ali, tá dando algum tipo de trabalho, chama o seu filho, senta com ele, conversa, porque ali é a hora de gravar e eles não podem perder tempo, gente, porque às vezes você tem uma diária inteira, às vezes são 2 diárias, às vezes são 3 diárias. Então imagine só, 3, 4 dias de gravação e aquela criança ali, sempre irritadiça, sempre reclamando, sempre falando que tem alguma coisa que não tá legal. Então corrijam isso nos seus filhos. Claro, né, criança sempre tem, né, uma hora que não vai estar legal e tudo mais. Mas você tem que conversar com seu filho porque aquela hora ali é uma hora de trabalho. E se o seu filho realmente quer ser ator e quer ser atriz, ele tem que saber que a hora de gravação é uma hora séria, que ele tem que se comprometer e que ele tem que fazer o melhor possível, dar o melhor dele e não ficar ali reclamando ou atrapalhando a equipe. Outro comportamento que eu vejo, assim, já presenciei algumas vezes de crianças na hora de gravar, é quando o diretor tá falando, tá orientando e ele não tá nem aí, sabe? Não tá ligando pro que o diretor tá falando, não tá nem, muitas vezes, nem ouvindo e querendo fazer ali do jeitinho dele. Gente, oriente muito seu filho sobre isso, porque ali na hora o seu filho não sabe o que ele tem que fazer. Não é porque ele acha que é o certo que ele tem que fazer aquilo lá que ele vai fazer. O diretor tá ali para orientar e dirigir o seu filho. Então o seu filho tem que ficar atento aos conselhos, né, às dicas que o diretor vai dar para que ele possa fazer o melhor trabalho. Porque como eu falei anteriormente, se o seu filho começa a dar muito trabalho, muitas vezes o que que acontece? A criança, quando ela é aprovada, ela, na maioria das vezes, por se tratar de criança, na maioria das vezes ela vai ter um stand-by. O que que é um stand-by? Stand-by é aquela criança que, se o seu filho der problema, ela vai entrar no lugar dele. Então, eles vão tirar aquela criança que tá dando problema e vão colocar outra no lugar. Já aconteceu em um set de filmagem que a minha filha estava gravando. Ela estava gravando lá com outras crianças, né? E aí tinha um garotinho lá que ele não queria gravar, já começou assim, ele não queria. Aí quando colocou o figurino, ele começou a reclamar do figurino. Aí chegou na hora de gravar mesmo, que as crianças desceram lá, né, da figurinista, foram lá pro set de gravação, ele não queria fazer nada, ele não queria gravar. O que que aconteceu? A equipe na mesma hora chamou a outra criança que estava de stand-by e colocou no lugar. Quando ele viu que ele ia ser trocado por outra criança, aí ele falou que ele queria fazer. Só que aí já era tarde demais. A equipe falou, não, agora você não vai fazer porque você tá dando trabalho, tá atrasando aqui a filmagem, já colocou o figurino no outro menino, colocou outro menino para gravar e ele foi dispensado. A mãe teve que ir embora do local com ele. Então, atente seu filho a isso. Faça com que ele saiba que ele tem que olhar o que o diretor está falando, entender o que o diretor está falando e fazer o melhor possível dentro daquilo que o diretor está falando, porque senão ele vai ser substituído por outra criança, porque eu vou enfatizar novamente, para eles ali tempo é dinheiro, eles não podem perder tempo com criança que está fazendo manha, birra. Então se o seu filho não quer fazer, nem leve ele para o teste, porque daí ele não vai passar por todo esse processo e chegar lá na frente quando ele estiver gravando atrapalhar a equipe, tá? E outro ponto que eu quero falar também é o comportamento das crianças nos eventos, né? Porque como eu falei anteriormente, lá a mãe tem que estar sempre atenta e tudo mais, mas eu vejo ali assim as crianças saírem correndo nos eventos, muitas vezes passando na frente de câmera das reportagens dos profissionais, né, de reportagem que estão ali entrevistando. Eu já vi criança derrubar microfone do pessoal da imprensa, sabe, aparecer ali da pessoa ter que falar assim, ô mãe, tira o seu filho daqui, né? Olha só que, né, que deselegante, né? Ser chamada a sua atenção para você tirar o seu filho dali. Então, sempre que você estiver num evento, por exemplo, de uma pré-estreia, seu filho tá lá ansioso para ver, tá tudo bem. Seu filho tá ansioso, se é um artista que ele gosta, tá tudo bem. Só que oriente ele a ter calma, a esperar o momento certo para chegar próximo do artista. Não deixe ele solto, não deixe ele sair correndo, querendo filmar, fazer vídeos, stories com todo mundo, a não ser
que o evento ali esteja liberado e que o artista ali esteja disponível para fazer isso. Porque acontece, às vezes você chega lá, o artista está super disponível, né? Ele vai fazer entrevista só depois, ou ele já fez uma coletiva antes, ele tá ali só para presenciar mesmo o evento. Aí tá tudo bem, mas fique sempre de olho, não deixe que seu filho tenha um comportamento, né, considerável mal educado e tudo mais, fique sempre de olho. Outro tipo de comportamento ruim das crianças também, além de ser, né, nesses eventos de cinema, são em shows, nessas feiras, como eu falei pra vocês, tem mães, acreditem, que fazem isso. Então, por favor, mamães, não façam isso, que vai prejudicar muito a carreira do seu filho. Tem mães que falam pra criança ir lá, olha, eu gostei daquela coisa ali, vai lá você, pede pra fulano, pede pra aquela pessoa ali, ó, aquela pessoa que você tem que pedir. Gente, não faça isso, tá? Porque a criança vai lá, vai pedir, muitas vezes, né, a pessoa que tá ali trabalhando, ela fica desconfortável de falar não pra uma criança, porque é uma criança, né, e as mães sabem disso, por isso que elas mandam as crianças ir lá. Então, não façam isso. Se o seu filho quiser alguma coisa que esteja ali no evento, explique para ele que ali ele não está para poder ganhar nada, que ele está ali para conhecer, para de alguma forma, se alguma empresa chamou, né, convidou o seu filho para ir até o stand e tudo mais, ele vai chegar lá, ele vai falar, e você aceitou, né, no caso, o convite, ele vai chegar lá e vai falar sobre os produtos, sobre os lançamentos, quando que vai lançar, quais são as novidades, mas que ele não está ali para ganhar nada, tá? Se a empresa que te convidou achar de bom grado te presentear, ele vai chamar no final da ação que você fez ali e vai dar um kitzinho de alguma coisa. Você não precisa ficar todo espalhafatoso querendo algo. Espere que a empresa vai fazer isso. Se a empresa não fizer, tá tudo bem, você aceitou o convite, você, né, foi até lá por vontade própria, então não fique pedindo e não faça com que seu filho peça. Se seu filho tiver esse tipo de comportamento sem que você tenha mandado, né, que já é uma coisa chata, chame ele, explique para ele, fala para ele que ele não pode ter esse tipo de comportamento, que não é bom para a imagem dele, tá? E também em shows, quando você estiver em shows, né, que a criança pode entrar, que é um evento mais infantil, Teen Kids, oriente seu filho a não ficar tentando passar por debaixo daquela faixa de contenção onde ele não pode ir. Normalmente, quando tem esses eventos de shows, né, crianças, Teen Kids, você vai receber uma pulseirinha. Cada pulseirinha você pode estar dentro de um local, você pode adentrar dentro de um local ou não. Às vezes você vai receber uma pulseirinha que você pode entrar no camarim do artista, já aconteceu com a minha filha. E às vezes você vai receber uma pulseirinha que você vai ficar só lá embaixo, vendo os artistas de cima, e você está só participando do evento, que também já aconteceu com a minha filha. Então você tem que saber o lugar que você tem que estar, no momento que você tem que estar. Então não tente ultrapassar esse seu limite. Se foi dado para você um limite, você vai ficar ali. Não tente ultrapassar, tá bom? Bom, mamãe, falado tudo isso sobre os comportamentos que você não deve ter e os comportamentos opostos que você deve fazer para ajudar o seu filho, seu ator e sua atriz mirim, e também que seus filhos devem ter para não prejudicar a própria imagem. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês que vão ajudar na performance do seu filho nos testes. Então vamos lá, as primeiras dicas. Bom, o que eu vou falar para vocês primeiramente é sobre a pressão que você faz no seu filho. Então assim, como eu falei lá no comecinho desse vídeo, seu comportamento vai refletir no seu filho. Então se você é uma pessoa desequilibrada, que está sempre ansiosa, nervosa, né, querendo assim que aconteça tudo de uma vez só, isso vai refletir negativamente no seu filho. Seu filho também vai ser uma criança ansiosa, vai chegar lá na hora do teste, vai estar assim totalmente desestabilizada, querendo fazer tudo e vai acabar não fazendo nada. Então o que você deve fazer? Não pressione o seu filho. Quando for ter algum teste, haver algum teste, você é emocionalmente equilibrada, consequentemente seu filho vai ser emocionalmente equilibrado também. E vai chegar lá no teste tranquilo, vai fazer o que ele tem que fazer, o que ele sabe fazer, e vai sair de lá com toda a tranquilidade do mundo e vai estar super bem, e aí fica tudo muito legal.
Outra questão que eu vou falar para vocês, mamãe, é a questão do descanso do seu filho, o tempo que ele tem para descansar, para chegar lá no teste e estar disposto. Então, assim, no dia anterior, né, ao teste, procure manter o seu filho o mais descansado possível, né? Não deixe ele fazer muitas atividades pesadas nesse dia. Coloque ele para dormir mais cedo. Tranquilize o seu filho, né? Mostre para ele que se ele for lá e fazer o teste, independente de como ele for, vai estar tudo bem, né? Que ele vai fazer o trabalho dele, mas que ele esteja sempre descansado. Por quê? Se ele não estiver descansado, ele vai chegar lá irritado, não vai conseguir fazer direito, né? Às vezes não vai entregar o melhor dele, porque a criança, ela é assim, né? Se ela não tá legal, se ela não descansou, ela fica irritada e aí nada vai rolar, né? O terceiro ponto que eu tenho para falar para vocês é o preparo de texto. Porque muitas vezes seu filho vai para o teste que tem o texto e ele tem que chegar lá e tem que falar o texto. Então, o que você tem que fazer? Decore o texto, faça com que seu filho decore o texto, não importa se ele não sabe de que forma ele vai interpretar esse texto, se é de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais dramática, de uma forma mais cômica, não importa. O importante é que ele saiba o texto. Por quê? Quando ele chegar lá para fazer o teste, o diretor vai falar assim, você sabe o texto? Sei, então fala o texto aí pra mim. Aí a criança vai lá e fala o texto. Aí ele vai orientar a criança, tudo bem. Então agora nessa parte você vai falar um pouco mais rígido, nessa parte você vai falar um pouco mais doce. Então lá na hora o diretor vai dirigir o seu filho da forma correta. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ir com o texto decorado. Tem que saber o texto tem que estar na ponta da língua. Esse é mais um ponto que vai ajudar na performance do seu filho, do seu ator e da sua atriz mirim no teste. Outra coisa que você tem que controlar no seu filho, como eu falei lá no primeiro tópico, ansiedade. Se você perceber que seu filho está ansioso antes do teste, procure chamá-lo, tranquilizá-lo, faça alguma brincadeira, converse com ele sobre outros assuntos, mostre algum desenho no seu celular, pergunte alguma coisa, faça com que ele se distraia, que ele tire aquela pressão que ele tá sim ali na cabecinha dele, porque isso atrapalha muito, né? Então esse tipo de coisa dá pra você fazer. A minha filha, ela tem esse problema, ela é ansiosa. Como ela gosta muito de fazer esse tipo de trabalho, quando vai chegando a hora dela ali, ela começa a ficar ansiosa. Então o que eu faço? Eu já vou preparada. Eu tô lá, eu brinco com ela de pique, eu faço brincadeira de joquim-pô, ou eu levo algum brinquedinho que ela tá ali. Então eu começo assim, quando eu percebo que ela tá começando a ficar ansiosa, eu já chamo ela para uma brincadeira, para uma conversa, mostro um vídeo, pergunto alguma coisa de assunto que eu sei que é de interesse dela, então a gente fica ali, ela vai tirando aquela ansiedade da cabeça. Aí quando chega na hora lá, ela entra, faz o teste e tá tudo bem. Agora, um dos pontos mais importantes que eu tenho para falar para vocês é o preparo do seu filho para a negativa. O que é isso, Fernanda, negativa? Ela tá lá fazendo o teste, qual vai ser a negativa disso? A negativa vai ser a reprovação. Então, você tem que preparar o psicológico do seu filho para uma reprovação. Porque é óbvio, gente, não é sempre que seu filho vai pegar trabalho, não é sempre que ele vai ser aprovado, ele não é a única criança do mundo que vai estar ali fazendo trabalho. Então, mas muitas vezes mesmo, seu filho vai fazer teste e ele vai chegar assim até uma última seleção, por exemplo. Mas se chegar no teste final, ele não vai passar. Então, o psicológico dele tem que estar preparado para isso. As crianças mais novinhas não entendem muito disso, então assim, não faz muita diferença para ela. Mas as crianças que estão ali entre 8, 9 em diante, já entende. Então, quando elas não são aprovadas, muitas vezes elas vão se sentir frustradas, que ela não é boa o suficiente para aquilo, e isso pode atrapalhar muito a criança. Então, você tem que trabalhar muito o psicológico do seu filho e fazer com que ele entenda que não é porque ele não foi aprovado para aquilo lá que ele não é bom o suficiente. Muitas vezes apareceu uma criança ali que é o perfil que o cliente quer, que está disposto a fazer aquele trabalho, aquele perfil exato. Então, seu filho não passou, não é porque ele não é bom, ou porque, não é bom o suficiente, não é isso não. É porque muitas vezes não vai ser ele
mesmo, vai ter outra criança que é o perfil exato, ou uma criança que se destacou um pouquinho mais em alguma coisa, que fez uma gracinha a mais, ou que falou o texto ali, né, de uma forma mais enfática, exatamente na hora que o diretor pediu, do jeito que ele queria, e aí o cliente vai aprovar aquela criança. Então prepare bastante o psicológico do seu filho, porque muitas vezes ele não vai ser aprovado, e isso faz parte do processo da atriz, do ator mirim. Faça com que isso faça o seu filho crescer e aprender mais com isso. Então, mamãe, essas foram as dicas que eu dei para ajudar na performance do seu filho, do seu ator e da sua atriz mirim nos testes. E também os comportamentos que você não deve ter e os comportamentos que você deve ter para ajudar na carreira do seu filho. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho e envie esse vídeo para outras mamães. Um beijo e até o próximo vídeo!